Olá, eu sou o Victor do grupo 4 e neste vídeo vamos conferir como obter um modelo matemático de segunda ordem a partir de um sistema físico que seja causal, linear, invariante no tempo e com apenas uma única entrada e saída. Bom, primeiramente precisamos entender o que é um sistema causal LCIT e SSO. Bom, LCIT recebe esse nome por conta da sua linearidade, continuidade e invariância no tempo. Em outras palavras, isso significaria, que as respostas, as múltiplas entradas de um sistema, é a soma das respostas a cada entrada individualmente, sem mudar as características, ou seja, os parâmetros, ao longo do tempo. Single input e single output significa que esse sistema, ele recebe apenas uma única entrada, x de t, que excita o sistema, e apenas uma única variável de saída, y de t, é observada, como vocês podem ver no parâmetro, aí no esquema que eu coloquei. Bom, então, esse foi o sistema escolhido pelo grupo, possui as características citadas. Nesse sistema, uma massa m está sobre um sistema de suspensão, composto por mola de constante k e amortecedor de constante c. A entrada x de t do nosso sistema será uma força dada em newtons na direção contrária ao eixo x, que será essa força aqui, que vai, digamos assim, empurrar para baixo esse sistema de suspensão. E bom, trabalhando com as forças do sistema, conseguiremos montar os modelos matemáticos, o modelo matemático que define o comportamento do sistema. Sabemos que pela segunda lei de Newton, a somatória das forças que atuam no sistema é igual a massa vezes a aceleração daquele sistema, que é essa equação aqui de cima. E a aceleração, por sua vez, como se sabe, é nada mais nada menos do que a derivada da velocidade em relação a t, ou de maneira mais direta, a segunda derivada do deslocamento ao longo do tempo. Por isso adotamos essa notação que representamos justamente aqui, que seria a segunda derivada do deslocamento de y ao longo do tempo. Essa notação aqui. Bem, também sabemos quais são as forças que compõem o sistema, que estão interagindo aqui entre si. Nós temos, primeiro aí, a força da mola, dada pela lei de Hooke, que é proporcional ao deslocamento e possui direção contrária, à força aplicada. A mola ela quer retornar à posição inicial. Por isso que é negativo vezes a constante da mola, K, vezes o deslocamento, y de t. Temos também a força do amortecedor, que é proporcional à velocidade relativa das extremidades do amortecedor, que seria a velocidade total do deslocamento aqui desse amortecedor, no qual estamos representando da primeira derivada de y em relação ao tempo, ou em outros termos, y, aqui um pontinho em cima, t, vezes menos a constante de amortecimento, o mesmo princípio da constante da mola. O amortecedor quer retornar à sua posição inicial, por isso que é negativo, certo? E a força externa, que excita o sistema atuando como sinal de entrada x de t, é uma força dada em newtons que varia ao longo do tempo. A nossa questão ela pode ser interpretada como uma força atuando sobre o sistema de suspensão aqui, um pezinho colocado aqui em cima, enfim. Bom, e montando a nossa EDO, nós partimos do ponto aqui, utilizando a equação da segunda lei de Newton, que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Então nós colocamos cada força aqui representada por suas respectivas fórmulas, lembrando que dos sinais negativos, deu uma cortada aqui, mas vai ficar basicamente isso aqui, certo? Passando os termos negativos para o outro lado, ficaria exatamente assim. Passando esse termo negativo para cá, esse aqui para cá, e ficaria assim. E aí fica fácil, a gente aplica os valores das grandezas do enunciado, as constantes de cada uma das constantes aqui, Aqui seria a massa, a massa total do sistema, que seria de 1 kg, multiplicado pela aceleração, mais 3 vezes, isso aqui seria a nossa velocidade, e 3 é a constante do amortecedor, mais 2 vezes y de t, que aqui seria a constante da mola, esse 2zinho aqui, e que é igual a x pontinho de t, que é a nossa variável de entrada. Com isso, nós podemos rearranjar passando as derivadas para o operador diferencial d, e nós temos como resultado esta belíssima equação diferencial ordinária de segunda ordem. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado!